Ave Maria, conforme havia prometido para vocês, nós vamos começar o nosso estudo bíblico. E para começar o estudo bíblico, a gente tem que pegar o método, né? Qual vai ser o método? O método basicamente vai ser o método que o Padre Jonas utilizou, que é o método que mais dá certo nos estudos bíblicos. Mas nós não vamos seguir inteiramente aquele método, nós vamos modificar algumas coisas que eu julguei interessantes. Como é que nós vamos fazer esse estudo? Nós vamos começar esse estudo com o Evangelho de São Marcos. Eu vou dar uma explicação aqui, mais ou menos geral, do que a gente vai fazer. E as primeiras a gente vai fazer meio que juntos, né? Para a gente pegar o fio da meada, pegar a coisa, né? Eu creio que as primeiras aí a gente pode até ler juntos os textos, né? Aí mais para frente aí a gente só vai pegar as partes mais importantes que forem destacadas, né? Como é que a gente vai fazer esse método? A gente vai procurar fazer um capítulo por dia. Nós vamos tentar fazer aí um capítulo por dia para não ficar muito pesado. Eu creio que nós levaremos aí aproximadamente uns 20 minutos para destrinchá-lo, talvez até um pouco mais. Mas a hora que a gente pegar o método, a gente vai conseguir fazer com mais facilidade, com mais fluxo, né? É só a gente pegar o método, pegou o método, a coisa vai começar a fluir. Como é que é feito isso? Nós vamos, em primeiro lugar, primeira diferenciação do método do Padre Jonas, que é o livro, a Bíblia do meu dia a dia, né? Como é que a gente vai fazer? A primeira diferenciação vai ser a seguinte: nós vamos fazer uma leitura do capítulo e nós vamos mapear esse capítulo. Como é que a gente vai mapear esse capítulo? Basicamente, né, no caso do Evangelho de São Marcos, a gente vai verificar especialmente o lugar aonde Jesus está. Depois, o que Jesus está fazendo? Às vezes vai ter lugares da Bíblia que a gente vai ter que fazer um mapeamento mais subjetivo, né? Por exemplo, não vai dar para fazer isso com um salmo, né? Mas a gente vai buscar um ponto de referência do texto, um ponto de referência, várias referências durante o texto. Isso é o que eu chamo de mapeamento. Por que o mapeamento? Porque fica mais fácil a gente visualizar, fica mais fácil a gente localizar, mais fácil fica da gente gravar o que está sendo falado no capítulo. No caso do Evangelho de São Marcos, né, a gente mapeando os lugares, fica mais fácil. Onde Jesus está? Jesus está agora em tal lugar. O que Jesus está fazendo? Jesus está fazendo tal coisa em tal lugar. Então fica mais fácil. Então a gente vai fazer, na primeira leitura, a gente vai fazer um mapeamento, né? Feito esse mapeamento, como é que vai ser feito isso? Nós vamos colocar, por exemplo, agora Jesus está na Galileia e Jesus entrou na sinagoga. Jesus curou um leproso. Galileia, sinagoga, cura de um leproso. Isso está no número tal até o número tal. Próximo item. Jesus saiu da Galileia e foi pregar na Judéia. Tal. Jesus entrou na sinagoga. Tal número. Jesus fez tal coisa. Tal número. Jesus ensinou, Jesus contou algumas parábolas. Tal número. Aonde que ele contou as parábolas? Estava na Judéia, contando algumas parábolas. Isso é um mapeamento. Então, quando a gente faz esse mapeamento, fica mais fácil a gente se localizar dentro do capítulo. E evidente, a hora que a gente formar vários capítulos, a gente vai ter um mapa geral do livro. A gente vai conseguir um mapa geral do livro. Aconselho a vocês a que usem a Bíblia na versão digital. Tem um site www.bibliacatólica.com.br. Nós vamos fazer aqui, no caso, com a Ave Maria. Por quê? Porque no bibliacatólica.com.br, lá são várias versões, ele não tem aquela localização, aquela divisão que tem
na Bíblia escrita Ave Maria. Se a gente pegar o Evangelho de São Marcos, na Bíblia escrita Ave Maria, a gente vai verificar aí muitas subdivisões, tal. E neste primeiro momento não nos interessa a gente seguir essas subdivisões, interessa a gente fazer o nosso mapa mental, porque aqui é o mapa mental de alguma outra pessoa. Nós não vamos ler? Sim, nós vamos ler também por esta versão, mas o nosso mapa mental não será feito a partir dela, porque nós temos que criar a nossa metodologia do mapa mental, lugar e o que está fazendo, correto? Então a gente faz e depois, né, no estudo posterior, a gente pode pegar, no caso, a Bíblia da Ave Maria, que é a famosa Bíblia da Ave Maria. Depois nós temos também uma Bíblia muito boa para estudo, a Bíblia de Jerusalém, e uma outra Bíblia muito boa para estudo, que é a Bíblia Tebe. A gente pode comparar as várias versões. Mas neste primeiro momento, recomendo que seja feita com a Bíblia Ave Maria do site bibliacatólica.com.br. Perfeito, né? Nós fizemos na primeira leitura, fizemos o mapa mental, fizemos o mapa do capítulo. Depois de terminado o mapa do capítulo, colocando os versículos em ordem, que é que nós vamos retirar desse texto? Nós vamos fazer uma segunda leitura, e nessa segunda leitura nós vamos anotar 4 tipos de coisas. Nós vamos tentar buscar no texto 4 tipos de coisas, existe uma diferença também no método do Padre Jonas, são 3 situações, 3 tipos de citações bíblicas. Primeira citação bíblica que a gente vai procurar no texto, a gente vai procurar no capítulo, quais são os princípios eternos que estão contidos no capítulo. O que é um princípio eterno? O princípio eterno é algo que Deus criou e que não muda nem mudará. Não há possibilidade de mudança. Princípio, as primeiras coisas, eterno, que está dentro da eternidade, que está para a eternidade, no tempo e na eternidade. Isso é um princípio eterno, né? Vamos dar um exemplo de princípio eterno, né? Vai dizer no Evangelho de São João: no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava junto de Deus. Isso é um princípio eterno. Por quê? Porque foi revelado que existe o Verbo, e que o Verbo estava junto de Deus, e que o Verbo era Deus. Que o Verbo é Deus. Isso está para a eternidade. Isso é um princípio eterno. Mas nós vamos fazer, e nós vamos encaixando, no caso, o que é o princípio eterno, na prática. Eu acho que a prática vai ser mais interessante, vai conseguir dar para a gente fixar na prática. Quando a gente pegar os textos, a gente vai conseguir visualizar melhor. Outra coisa que nós temos que tirar do texto, uma promessa. Promessa todos já sabem, né? O que é uma promessa? É quando Deus nos promete alguma coisa, quando há a promessa de algo para nós, quando há a promessa de algo para algum povo, quando há a promessa de algo para alguma situação. Um exemplo de promessa que a gente pode dar é nas bem-aventuranças. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque verão a Deus. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Isso é uma promessa. Bem-aventurados quem for tal coisa, porque receberão tal coisa. É uma promessa. A promessa da vida eterna é para quem for de tal forma. Isso é uma promessa. Daí, ao longo do texto a gente vai verificar, a gente vai se deparar com algumas promessas. Terceira situação que a gente tem que procurar tirar do texto é uma ordem. Uma ordem, todos sabem, né? Foi dada uma ordem, né? Sede perfeitos, como o vosso Pai Celeste é perfeito. Isso é uma ordem. Não matarás, uma ordem. Amarás a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todo o teu entendimento. Isso também é uma ordem. Então, a ordem eu acho que é mais fácil da gente visualizar. A ordem é a promessa, né? No caso, ficará um pouco mais difícil, é o princípio eterno. E por fim, que diferencia do método do Padre Jonas, eu coloquei um fato interessante. Que seria um fato interessante? Um fato interessante poderia ser qualquer uma dessas 3 situações
ou qualquer coisa fora destas três situações. É algo que nos saltou aos olhos, é algo que nos apareceu para que a gente pudesse fazer uma meditação mais profunda. É algo que esteja ou dentro ou fora dessas três situações. É algo que nos tocou tal coisa. Eu vou pegar esse versículo e vou colocar neste fato interessante. Quantos versículos, quantas passagens? Recomendo que nós peguemos no mínimo uma e no máximo 3 passagens. Grandes, pequenas, o que tiver encaixado ali. De repente a gente vai pegar uma partezinha de um versículo, a parte A de um versículo. Então, perfeito. Lembrando que parte A de um versículo, a gente pode dividir o versículo em algumas frases, né? De repente tem uma frase longa, então a gente divide ele em duas, então a gente vai colocar versículo Marcos 1a, que é a primeira parte do Marcos 1a, que é a primeira parte do versículo 1, capítulo 1 de São Marcos. Então a gente divide em dois, então a gente tem a primeira parte. Marcos 1b é a segunda parte, seria a segunda oração. De repente tem 2 orações, primeira oração é o A, segunda oração é o B. Posso colocar 2, 3, 4 versículos? Pode, sem problema algum. De repente aquilo lá complementou, então você coloca. Recomendo que se façam numa planilha, numa primeira coluna a gente coloca o mapa, né? A gente separa 2 colunas, na verdade, para o mapa, né? A gente coloca lá no capítulo 1, quantos versículos tem no capítulo 1, e a gente coloca o mapa, a gente desenha o mapa ali, escreve o mapa, né? Por exemplo, pregação de João, batismo do Senhor, tal. Isso numa coluna. Na coluna de trás a gente vai colocar qual é a posição em capítulo e versículo em que ela está. Então a gente vai colocar 1.1, pregação de São João Batista. 1.1 na primeira coluna, pregação de São João Batista na segunda coluna. Nós vamos criar uma terceira coluna, uma quarta, uma quinta e uma sexta coluna. Que seria isso? Uma coluna para a gente marcar qual é o princípio eterno, qual é a promessa, qual é a ordem, qual é o fato interessante ou fato relevante. Por que a coluna? Porque a gente vai colocar exatamente na posição do nosso mapa. Por exemplo, eu separei o versículo 1,17 do capítulo 1 de São Marcos. Tá, é uma promessa. Então, eu vou colocar aonde está no meu mapa. Está aqui no chamado dos discípulos André e Pedro, Tiago e João. Então, está lá a promessa no 1,17. Se eu não me engano, é quando Jesus fala que eu vos farei pescadores de homens. Então, é uma promessa. Eu vos farei pescadores de homens. Então, Jesus está prometendo para eles. Então, nós vamos encaixar tanto os princípios, como as promessas, como as ordens, quanto os fatos interessantes ou fatos relevantes dentro deste mapa. Beleza? Outra coisa importantíssima. Nós vamos fazer... quantos capítulos existem no Evangelho de São Marcos? Tantos capítulos. Quantos versículos existem no capítulo 1? Tantos versículos. Quantos existem no capítulo 2? Tantos versículos. Vou colocar sempre na frente. Evangelho de São Marcos, tantos capítulos. Capítulo 1 de São Marcos, tantos versículos. Capítulo 2, beleza? Para a gente se acostumar. Depois, na hora que a gente finalizar o livro, a gente vai fazer um mapa mental, um mapa de localização de todo o Evangelho. A gente vai conseguir fechar o livro todo. Beleza? Espero que tenha ajudado. Qualquer coisa é só perguntar, que a gente está aqui para esclarecer. E a gente vai fazer um a um aí, cada capítulo, se Deus quiser. Os primeiros a gente vai fazer com mais delonga, e os próximos, na medida que a gente for se acostumando aí, a gente vai fazer com mais celeridade, aí, com mais fluidez.
Maravilha? Deus abençoe. Salve a nossa rainha.